E o nosso roteiro, a gente tem que entender que nós estamos com esse título de psicologia budista, né? Eu estou passando por esses vários itens de uma forma assim um pouco rápida, mas o meu objetivo é que a gente gere uma, uma estrutura que posteriormente a gente possa expandir dentro desse título de psicologia budista, né? É uma área muito interessante de diálogo entre o budismo e todas as tradições dos profissionais psi, né? Eu acredito que eles têm interesse em saber como que a mente é vista sob o ponto de vista oriental, budista, né? A gente está dominado ainda pela visão freudiana, né? Ou posterior, que enfim é a própria visão. Aqueles que se opõem ao Freud, ou elaboram ao Freud, ou estendem ao Freud, ou se opõem ao Freud, aquilo tudo é visão freudiana, né? Essencialmente, a gente tem uma psicologia pessoal, assim, uma psicologia baseada nas pessoas separadas. E, então, mesmo quando a gente vai analisar outras formas de psicologia, né, como psicologia transpessoal, ela não chega a um grau de radicalidade como o budismo, né? E ainda na visão junguiana também não chega nesse grau de radicalidade, ainda que o Jung tenha bebido nas fontes budistas, nas fontes espiritualistas em geral, mas especialmente budistas, né? Então, nós estamos nesse tempo de diálogos entre tradições, e eu estou olhando essa abordagem da roda da vida e da psicologia budista não propriamente como um diálogo por enquanto, mas como uma apresentação de muitos diferentes itens que nos instigam a aprofundar mais a nossa visão, para que posteriormente até um diálogo fique mais fácil, né? Se a gente fosse criar mais blocos dentro dessa abordagem de psicologia budista, a gente teria os dois iniciais, que é a abordagem dentro de uma visão convencional, né, como que as pessoas se veem dentro do mundo, quais são os elementos que estão dentro da noção da experiência delas em meio ao mundo, uma experiência convencional, e como que a gente olha agora dentro da visão transcendente, que é o nosso objetivo, que a gente já começou ontem. Então tem esses dois blocos. Antes disso nós temos um bloco de introdução, e depois disso temos o bloco de ação no mundo. Então eu estava imaginando esse bloco de ação no mundo a gente olhar amanhã. Mas se a gente quisesse criar um quinto bloco, o quinto bloco seria diálogos com outras visões, né? Se a gente quisesse criar um sexto bloco, seria diálogos na área de educação, ou seja, que reflexo isso tem na área de educação. Porque naturalmente toda essa área de psicologia ela embasa os métodos que eventualmente nós vamos utilizar e os objetivos também na área de educação em geral, assim, né? Então são áreas que estão todas interligadas. Eu acredito que nesse tempo que nós estamos vivendo agora, nós estamos experimentando o início desses diálogos ainda. Parece que isso pode já ser antigo, mas eu acredito que a gente está muito no início dos diálogos, onde a profundidade dessa visão sobre a mente, né, e como que a gente funciona iludido, e como que a gente ultrapassa essas ilusões, pode operar de uma forma melhor. Esse diálogo dessa visão budista com a visão tradicional do Ocidente, que as visões freudianas, vamos dizer assim, né? Isso ainda está muito no início. Eu acredito que a cultura ocidental, ou talvez a mesma cultura budista do Ocidente, talvez não tenha ainda entendido a profundidade desse tema na abordagem budista mesmo, né? Isso só vai se resolver mesmo quando um número maior de pessoas tiver compreensão do Prajnaparamita, de Rigpa, e isso paulatinamente vire uma linguagem, né, que a gente possa conversar uns com os outros de uma forma natural. Nesse momento,
esses temas, eles são temas que até recentemente eram considerados temas secretos. Tamanha a dificuldade disso, esses temas não eram falados abertamente. Agora eles vão sendo falados de modo progressivamente mais amplo. Nós ainda estamos longe dessa maturidade que nos permite um diálogo fácil, né? Essa parte transcendente, ela se distingue da parte convencional, que eu acredito que esses nomes, eles não estão bons, os nomes ainda, né? A gente vai encontrar posteriormente nomes melhores para esses blocos. Mas a parte convencional seria a nossa experiência ordinária de mundo, que de modo geral não parece que falte qualquer coisa, né? A gente tem uma experiência completa, né? Parece que está tudo normal, assim. E a parte transcendente é quando nós incluímos a observação dos estados internos enquanto observamos o mundo externo. E, nesse sentido, nós vamos desenvolver uma maturidade na observação do que a gente chama de coemergência, ou seja, o fato de que o mundo externo e o posicionamento interno, eles são um único fenômeno, né? O mundo externo, ele não é um conjunto de objetos ou coisas do lado de fora. Ele é uma experiência que nós não conseguimos dizer se ela é interna ou externa. Por isso nós chamamos de coemergente, né? Os objetos externos emergem como uma experiência que é inseparável da experiência interna. Então, quando nós começamos a lidar com a realidade do mundo, levando em consideração o posicionamento interno, nós temos uma variável adicional. De modo geral, nós consideramos no tratamento convencional, nós lidamos com as nossas experiências internas sempre dependentes da manipulação que eu posso fazer com respeito ao mundo externo. Então, se eu estou numa situação melhor ou pior, eu estou sempre dependente de meios hábeis que permitam que eu mude a aparência daquilo que eu vejo como se fosse um mundo externo. Isso é o que a gente chama da visão separativa. Nós não temos uma compreensão da coemergência. Então, eu me sinto como um ser diante de um mundo externo e autônomo. Isso significa que os meus recursos ficam limitados. Eu tenho apenas a capacidade de lidar com o mundo através de um processo causal, ou seja, eu acesso ao mundo e mudo as coisas. Quando eu mudo as coisas, eu fico mais feliz ou menos feliz, né? De modo geral, eu busco felicidade, né? Então eu vou manipulando as coisas do lado de fora para obter resultados. Então isso é o comportamento causal. Mas existe o processo que então nós começamos a descortinar, que é a coemergência. A coemergência está sempre presente. A gente pode incluir isso, ou ter uma lucidez sobre isso, ou não. Quando a gente começa a tratar de paisagem, nós já estamos tratando de coemergência. Quando a gente trata de corpo, energia e mente, a gente não está trabalhando com coemergência ainda. A mente parece que ela propicia objetos. Então tem objetos, ela reconhece coisas do mundo externo. A gente tem essa impressão que a mente é um instrumento para fazer esses reconhecimentos e o estabelecimento das relações causais entre os objetos e nós mesmos, ou entre os objetos e si mesmo, né? Agora, quando nós começamos a compreender esse aspecto da coemergência, ou aspecto da paisagem, que é introduzido desse modo, a gente vê que a mente, independente do pensamento, ela tem um posicionamento que pode não ser percebido. E esse posicionamento, ele produz uma experiência de mundo, que é coemergente. Então a noção de paisagem, ela já é uma noção que surge trazendo esse aspecto transcendente. Então ontem nós começamos já o exame disso, né? Aí nós fomos até Mandala, e a gente tinha parado no início da noção de terra pura, né? Então a gente olhou paisagem, mandala, aí eu estava
falando assim inicialmente sobre terra pura. Então, esses temas eles nos ajudam a examinar a coemergência, né? Então eles introduzem Prajnaparamita, introduzem Prajna, introduzem Rigpa, que é esse elemento adicional. É como se nós tivéssemos uma operação de mente a mais. Nós tivéssemos um chip a mais, tivesse alguma coisa a mais operando, que de modo geral não opera de forma explícita como um recurso, né? Ainda que opere sempre, não opera como um recurso. Quando nós não entendemos esse recurso, não entendemos essa variável, então surge o que na física quântica o Niels Bohr vai chamar de um comportamento, uma visão não sistêmica, uma visão onde nós não conseguimos compreender por que os fenômenos se apresentam como se apresentam. Porque nós temos uma variável a mais que se move alterando a nossa experiência. Só que essa variável se move e eu não vejo ela se mover porque eu não sei observar essa variável. Então essas circunstâncias elas são sempre desafios à mente lógica causal. A mente lógica causal, ela estabelece um modelo sobre a realidade, estabelece quais são as variáveis que estão atuando sobre aquele universo de estudo, e nós tentamos explicar as aparências que surgem a partir das variáveis que estão se movimentando. No entanto, nós vamos observar que, de repente, aquele cenário de estudo, ainda que todas as variáveis estejam fixas, o cenário muda. Então, nós temos essa perturbação. Aí nós temos a sensação de que tem outras variáveis, né? Então é necessário localizar essas variáveis. Aqui nós temos uma variável importantíssima, que é a variável da coemergência. Ela rege os mundos psicológicos. Então, ela vai reger, na forma das paisagens, por exemplo, das mandalas e terra pura, ela vai reger o impulso da nossa ação e ela vai balizar a operação da nossa mente, ainda que a gente não entenda isso. Então, se nós não entendemos esse aspecto, nós vamos perceber que a nossa mente é estranha. Às vezes nós temos impulsos, energia numa certa direção, de repente, inexplicavelmente, a gente não entende porquê, nós estamos andando numa outra direção. Ou seja, nós mesmos, observando a nós mesmos, a gente não chega a entender. Então esse mundo psi é nós observando a nós mesmos. Então a gente precisa entender essas variáveis. Nós estamos com uma imagem muito simples do nosso próprio funcionamento. A gente tem a sensação de que nós funcionamos a partir de estímulos sensoriais externos. A própria noção de mente é algo que para os neurocientistas é como se fosse, não vou dizer para todos, né? Mas para uma corrente de neurocientistas é como se fosse uma abstração. Eles preferem entender o nosso funcionamento como uma resposta automatizada em função dos estímulos sensoriais. Aí tem aquilo, passa as correntes por aqui e por ali, e nós fazemos isso, fazemos aquilo. Eles não entendem a mente como alguma coisa abstrata que é capaz de parar, examinar e redirecionar as coisas. É como se a mente não tivesse um poder autônomo, uma existência autônoma e um poder autônomo de direcionar a nossa experiência. Ela fosse algo sempre preso, limitado aos estímulos externos. Então a gente trabalha com essas visões. Algumas a gente poderia chamar de muito simplórias, né? Mas elas são visões que ficam teimosamente estabelecidas e elas reproduzem alguns
resultados do nosso comportamento, né? Então as pessoas ficam apegadas ao fato de que elas reproduzem algumas coisas e desse modo elas se fixam. Aqui nós estamos lidando, nós estamos abrindo dentro dessa parte transcendente, abrindo uma seção que é extraordinária, né? Que é, nós vamos progressivamente compreender isso que é chamado realidade Vajra. Nós vamos compreender a realidade como alguma coisa plástica, constantemente sustentada e construída, dependendo desses fatores internos. Nós vamos aprender a usar esses fatores como instrumentos do nosso movimento. Assim. Isso não é propriamente uma novidade, não é que a gente vai começar a fazer coisas que nunca foram feitas. Apenas nós vamos começar a nos dar conta daquilo que naturalmente está presente e nós estamos utilizando, né? Quando a gente entende isso, olha esses fatores, então a gente tem uma possibilidade de compreender melhor e dirigir melhor a nossa mente, nosso comportamento e até socialmente nós operamos de uma forma mais lúcida, né? Então é isso. Então essa aqui é uma pequena introdução ao dia de hoje, né? Agora a gente vai fluir por dentro disso, olhando então o aspecto das terras puras. Então a gente olhou corpo, energia, mente, paisagem, depois mandala, agora terra pura. Então as terras puras, como eu estava dando o exemplo, né, elas são como esse templo aqui, ou como o SEB, por exemplo, ou como os centros budistas, ou outros centros que operam nessa interface, né? Por exemplo, quando nós estamos aqui dentro, a nossa linguagem é uma linguagem do mundo. Qualquer pessoa que chega, ela entende que a gente fala a língua portuguesa, assim, né? Mais ou menos. Então a gente tem, a gente responde às demandas usuais, ou seja, a gente tem horário de refeição, a gente tem banheiros, a gente tem casas, as crianças estão correndo, a gente tem uma linguagem do mundo, assim. No entanto, a gente tem uma sensação de que nós deveríamos, por exemplo, aí vem o aspecto interno, né? Aí esse aspecto interno nosso, ele muda em alguns aspectos. Então, nas terras puras, a gente pode começar pensando assim: todos os seres aspiram à felicidade, aspiram a se livrar do sofrimento. Então, eu deveria entender isso. Se eu entendo isso, eu posso compreender que se eu trago benefícios para mim, isso é melhor. Então, eu deveria estabelecer uma relação apropriada comigo mesmo, com os outros, com as autoridades, com a natureza, né? Aí quando a gente entende isso, e ao fazer isso, nós nos alegramos e começamos a fluir, a gente percebe como se o mundo inteiro fosse uma terra pura. O mundo inteiro fosse uma terra pura, no sentido de que quando nós buscamos trazer benefício aos seres, as ações, de modo geral, elas são sustentadas e produzem bons resultados. E se nós tivermos, por exemplo, ao contrário, nós causarmos problemas para nós, para as outras pessoas, para as autoridades, para a natureza, nós necessariamente vamos ter problemas. Então, repentinamente, a gente olha em volta e diz: sim, aqui os sinais do mundo inteiro já têm um certo direcionamento, já tem uma direção. Se as pessoas, aí nós começamos a olhar assim, então vamos supor, as pessoas se comportam mal do mundo, elas têm graves problemas. Vocês vão ver também as pessoas que, as faixas de população, aí vocês vão ver a mortalidade de adultos jovens de periferia, supermortalidade assim.
Aí nós olhamos como é que eles estão se comportando, qual é a estatística deles. De repente o comportamento deles é péssimo. Eles estão imaginando que tudo melhora se eles causam problemas para os outros, causam problemas para eles, causam problemas para as autoridades e para a natureza. Aí dá problema. Assim, se as pessoas insistem, elas terminam morrendo. Elas vão morrer porque elas tratam mal a si mesmas, porque os outros começam a tratar